aí, galera, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E esse, particularmente, para mim é muito importante, e é um dos caras mais importantes da minha trajetória profissional e também na minha vida pessoal. Yuri Montenegro. Ai, o rei, como é que você tá? Tinha que estar na primeira... Tem que jogar energia aqui, pô, o podcast ser maravilhoso. Na primeira temporada, ele tinha que estar na primeira temporada. E, mano, muito obrigado por ter vindo, veio lá de Fortaleza, né, disponibilizou teu tempo, toda semana pra gente trocar essa ideia. Não podia. E eu espero que você curta. Não podia faltar, né, Chapa? A gente começou e vamos continuar e vamos até o fim. Estamos aí na atividade. Massa. Cara, muito obrigado de verdade por tu ter vindo, né? A gente não vamos aqui fingir cerimônia. A gente é irmão, brother acho que tu é o meu amigo que eu tenho uma mais longa data, assim, desde os 5 anos de idade a gente se conhece. Estudou junto, né? Foi, estudou junto com 5 anos de idade. E hoje a gente tem 28, eu vou fazer 28 agora, tu fez 28. Já 28 de fevereiro agora. Então são 23 anos. As contas aí. 23 anos que a gente se conhece, né? Entre indas e vindas e desencontros, a gente acabou que sempre tá junto. É incrível, mano, porque antes da gente começar a falar sobre a nossa vida profissional, eu já tive muitos amigos na minha história, na minha trajetória, né? Uhum. E é normal, mano, os ciclos começam, acabam, acontece desencontros, né? Algum brother teu vai pra outro canto e você perde o contato. Talvez aquele amigo teu da infância que tu achou que ia ser um amigo pro resto da vida, hoje em dia você nem sabe o que ele tá fazendo, mas a gente, pô, não sei o que Deus tem pra gente, mas que ele direcionou pra gente ser amigo pra sempre, isso é verdade. E a gente sempre tá em contato também, acho que isso é legal, porque você tem amigos também que você é muito amigo, perde o contato, mas quando você volta a falar com ele é a mesma coisa, acho que também a gente, né, a gente também passa um tempo sem se falar, mas quando volta parece que é a mesma coisa, mas a gente, graças a Deus agora, essas temporadas aí, a gente vem mantendo contato, trabalhando junto, então, tamo aí, é isso aí, pra cima. Seguinte, a minha história no audiovisual tá muito atrelada à tua, porque eu quero pegar o embalo na tua história, né, pra contar a minha. Mas assim, como começou o audiovisual na tua vida? O que é que quando tu era criança, tu pensava em fazer isso? As coisas, como foi que aconteceu? Vixe, vamos falar sobre o começo é sempre difícil, né, sempre difícil. Eu acho que o audiovisual veio muito... tipo, como é que eu posso falar? Normal, é muito, muito fluido na minha vida, né? Porque eu comecei a me apaixonar pelo audiovisual vendo filme, como acho que com todo mundo, né? E eu comecei a fazer vídeos pra mim e pros meus amigos. Então, tipo, pô, acho que veio bem nessa parte de fluidez, bem, tipo, bem... como é que eu posso falar? Mas no sentido natural, exatamente, essa palavra, naturalmente. A gente ia brincar, a gente queria gravar ali pra deixar recordações, né? E a gente pegava muito também... Eu tenho um amigo que eu me inspiro muito nele, né? Que é o John. Não sei se tu conhece, John Alencar. E quando a gente começava a gente ia andar de skate e tal, ele também já tinha uma câmerazinha. E ele já levava. E, pô, ele me dava, a gente trocava esse match, né? Então, pô, era muito bacana. E a gente começou a gravar, pô. Gravar e pra gente mesmo, sabe? Final de semana a gente gravava e segunda-feira a gente mostrava no colégio. Olha o que a gente fez final de semana pra galera que não podia ir, né? Então... era muito legal essa dinâmica, tá ligado? Então foi um hobby, uma paixão ali no começo, que depois virou uma parada mais profissional, né? Comecei a ganhar dinheiro e, enfim. Massa. Foi natural, né? Foi bem natural. E esse start pra falar assim, poxa, isso aqui... dá pra viver disso aqui, dá pra ganhar dinheiro disso. Tu lembra qual foi o teu primeiro trampo? Como assim? Mas... como deu o start, assim, pra ganhar dinheiro com o audiovisual? eu não sei se foi o primeiro trampo, mas... eu lembro que meu primo, ele via que eu fazia umas fotos, postava no Instagram, ele gostava do meu Instagram, né? E aí ele me, tipo assim, falou aí, o que é que tu acha de fazer aqui no meu aniversário? Acho que era aniversário, algum evento lá dele, ele me chamou, tá ligado? Te pago tanto. Aí eu, não, mano, suave. Só que, tipo, família, né, incentiva no começo ali. E eu fui fazer. Aí eu ganhei meu primeiro, sei lá, foi R$100, R$200, não sei. Opa, dinheiro com isso aqui? Aí eu falei, pô, dá pra ganhar um dinheirinho, pô. E comecei com foto, né? Achei como todo mundo, nunca foi com vídeo. O vídeo era muito mais hobby, né? E a gente fazia umas fotos também dos amigos, mas era uma coisa ali bem... E foi com meu primo, o João Cláudio. Vou dar um abraço pra ele. Obrigado, João.
Legal. Cara, e eu iniciei, né, no audiovisual quando você veio pra Itapoca, na pandemia, Pandemia. né? Porque assim, eu sempre via esses vídeos teus, do John e tal, e eu achava muito massa, eu comparava com os vídeos do Sam Colden, né? Que era vídeo de viagem, aquele lifestyle, via vocês pulando lá na ponte, eu, cara, é irado, Exatamente. A isso gente é fazia um irado. storytelling bem legal, velho. Tipo, ia na casa do cara, aí chamava os amigos, passava do outro amigo, aí ia pra ponte, pulava, fazia um videozinho, um storytelling lá. Aham. Agora, tipo, gostava demais. E eu via isso e poxa, legal isso, eu acho massa. Queria estar no meio dessa galera, enfim. Mas assim, eu não pensava, poxa, eu quero trabalhar com isso e ganhar dinheiro com isso. Eu Nem pensava. existia, acho que naquela época nem existia, tipo assim, né, o trabalho, a profissão videomaker, né? Ou a gente Ou não, se tivesse, eu não a gente não sabia. tinha acesso, né? Não tinha acesso, exatamente. Pois é. E aí eu olhava aquilo e eu trabalhava em supermercado e tal, mas eu sempre tinha na minha cabeça, eu quero ter o meu negócio, eu quero trabalhar, eu quero empreender. Esse momento aqui é só um período, né? O CLT era só um momento. E eu queria fazer isso. E aí, quando eu saí do supermercado, eu tinha a ideia de montar uma marca de roupa, porque eu já tinha tido antes, né? Com o meu irmão. Alterplan, eu lembro, viu? Alterplan, Corre Shop. Corre Shop. a gente Qual foi primeiro ou foi o Alterplan? Foi primeiro. Foi primeiro, Corre foi primeiro, é verdade. E aí Corre eu sempre tinha essa veia de ter algo meu, algo com identidade, sabe? E aí eu saí do econômico, no outro mês começou a pandemia. E aí pronto, os planos, o dinheiro do seguro-desemprego que eu ia usar para investir no meu negócio, eu usei para sobreviver, porque tava todo mundo trancado em casa. E coincidentemente você veio de Fortaleza para Itapoca, muito por essa necessidade da pandemia, né? De estar perto da família, tudo isso. Então esse meio termo em que eu saí do supermercado e você veio para Itapipoca, muito por essa necessidade de estar perto da família, tudo isso, a gente começou a se relacionar mais intensamente novamente, né? E eu lembro que a gente tava uma vez no teu quarto, aí tu tava com duas câmeras, eu acho que era uma 7, não, a 7 não, uma T5i ou era uma T4i, uma coisa assim. E outra câmera, Acho que era duas Canon, eu acho. era um SL3, Ah, um tinha SL2, tinha GoPro também, um né? SL2 e uma T5i. E tinha GoPro, A acho, GoProzinha. Aí eu peguei, a primeira vez que eu peguei uma câmera na mão assim, e tu me mostrando assim algumas coisas. Enfim, a gente foi amadurecendo isso, eu fui começando a me interessar muito de forma muito despretensiosa. Mas o que eu me empolguei na época foi quando a gente sentou na mesa, eu, você, a Beca e o Breno, e a gente falou, vamos empreender. Aí eu, gosto disso. Juro pra ti, naquela época eu nem tinha percepção. Nossa, eu quero ser videomaker, quero ser filmmaker. Não Queria tinha. empreender, né? Era isso. Quando eu pensei, poxa, quero empreender, já fez mais sentido com o que eu queria. E ainda mais com meus amigos e tal. E aí foi onde nasceu a UV, né? Como foi essa ótica tua de, eu vim pra Itapipoca, apareceu essa oportunidade e a gente construiu a UV? Só contextualizando, né? Eu tive que vir pra minha família toda de Itapipoca, que é onde também eu vivo, o Gustavo e tal, todo mundo. E na época da pandemia, antes disso, né, eu moro em Fortaleza sozinho com as minhas tias e eu estudava lá. Só que quando teve a pandemia, veio toda a minha família pra cá. Uma parte da família, né? E aí a gente ficou aqui, enfim, ficamos aqui pra se resguardar da pandemia e tal. E aí eu volto a ter esse contato com o Gustavo, né? E o Gustavo me apresentou também vários networks aqui e um deles foi o Breno. Exatamente. O Breno também me acompanhava a gente, né? E o Breno gostava muito também desse lifestyle, dos vídeos e tal. E ele chamou a gente, e ele tem uma barbearia, né? O Breno Japa, até mandar um abraço aqui pra ele. E ele quis me contratar. E aí o Gustavo fez esse network. E, enfim, a gente deu muito certo. E a gente, trabalhando ali, dando muito certo. Conectividade, conexão gerou entre a gente. Aí tem a Rebeca, que é a esposa do Breno. E também ela é muito ligada nessa parte de marketing. E aí a gente, acho que foi um match, sabe? E todo mundo no começo ali. E no meio da pandemia. No meio da pandemia. Tudo parado. E a gente teve essa ideia. E é uma época que tava muito em alta também, né? Vídeos e tal. Até aquele empreendimento virtual. Porque os empresários começaram a olhar para a internet de outra forma. De outra forma. Eles precisavam
mostrar alguma coisa na internet pra mostrar que eles estavam vivos. Uhum. Era tipo isso, pô, se eu não mostrar pro meu cliente que eu tô vivo, ele vai esquecer que eu existo, porque ele não tá vindo aqui, então... E o Breno foi um desses caras, né? Que acho que foi o primeiro cara que começou a empreender entre a gente, né? Dos nossos amigos ali. E eles iam lá pra casa, né? Pra gente trocar uma ideia. E a gente teve essa ideia de abrir a nossa primeira produtora. Muito mais pra pegar esse gargalo do Breno, né? Pra focar ali na barbearia. O foco era a nossa case, né? Da época. E a gente começou. E o Breno também tinha muito network aqui. O Gustavo também. Rebeca. Então a gente começou a pegar umas empresas aqui e... Pô, graças a Deus deu tudo certo, né? A gente conseguiu pegar as maiores empresas aqui de Itapipoca, fazer um trabalho lindo. E, pô, foi isso. Foi muito massa. Hoje eu olho assim pra trás, eu falo assim, caraca, mano, altas empresas olharam pra gente, acreditam no nosso trabalho, sendo que era muito diferente do que a gente tá hoje, né? Tipo, Bis Boutique, a Farmafit, o próprio Kainan, a doutora Laila. Mano, altos empresários olharam pra gente assim. Mas é um ponto muito importante também. Hoje, o mercado tem muita gente fazendo. Isso é muito bom. Mas na época, pô, só tinha gente, meu irmão. Só tinha gente fazendo algo nesse sentido. Com qualidade diferente. Só tinha eu, né? E eu precisei... Aí, por criar essa demanda, teve isso, né? Aí o Gustavo ficou, pô, mas deixa eu te ajudar, então não sei o que. Pô, preciso, vamos. Aí foi a gente começou, né? A gente começou, o Gustavo, ele se interessar, e eu passei essa ideia pra ele também me ajudar, a gente ajudar a Rebeca, o Breno, e aí a gente foi só pra cima, graças a Deus. E aí, tipo, o Yuri passou, cara, ó, pra tu não errar, a captação é isso, tá bom. Gustavo foi atrás. E foi, entendeu? E é muito massa a gente olhar pra aquela época e pô, não faz tanto tempo não, é 5 anos atrás, né? 5, 6 anos atrás, e a gente olhar que, pô, naquela época era um mar totalmente... Faz mais, não? Não, 6 anos, porque foi em 2020. Ah, foi pandemia, é verdade. Pandemia, 2020. E aí a gente olhar pra aquilo e falar, caraca, naquela época não tinha ninguém fazendo dessa forma. A gente fez, e hoje em dia o mercado tá cheio de gente boa. E isso é muito massa, né? Ver as coisas acontecendo. O mercado evoluindo, né? Massa. A gente seguindo aqui na ordem, né, cronológica, tu teve oportunidades de voltar para Fortaleza, né, para trabalhar em estúdio podcast. Acabou a pandemia, né? A pandemia deu uma amenizada. Só um adendo, né, a gente fala dessa parte comercial, né, daquela época dos empresários. Pô, se a gente que trabalhava com isso mal sabia, né? Imagina os empresários. Então, eu não, mas mais o Gustavo, que eu era a parte mais operacional, o Gustavo era a parte mais pensante. A gente tinha que educar o cliente, né? Então, acho que aquela época também foi muito difícil por conta disso, né? O cliente não sabia quanto pagar, ou o que seria entregue, ou o que pedir. Então, foi uma pedra no sapato que a gente teve que lidar com isso, né? Porque assim, hoje todo empresário sabe que precisa de vídeo, pô. Ele só sabia que precisava, mas não sabia o que, né? Aquela época, meu irmão, cara, eu quero fazer um vídeo desse jeito. E a gente vídeo altamente absurdo, né? E explicar como funcionava, o que precisava pra fazer aquilo. E o acesso à informação naquela época era muito mais difícil. O equipamento era muito mais difícil. Hoje é tudo mais fácil, né? O acesso. Enfim, foram momentos de muito aprendizado, né? Até mesmo a parte criativa, a gente tinha o Yuri, que era um cara que tem o talento na veia, mas esse negócio de conversar com o cliente, de trocar ideia com ele, de explicar do zero. Aí a gente aprendendo junto. Aprendendo junto, é verdade. Aprendendo junto, porque, pô, a gente não sabia, né, pra onde estava indo, a gente estava indo. E graças a Deus a gente tá aqui hoje, né? Exatamente. Show de bola. É bom contextualizar isso pra galera entender que aqui também é um interior, né? Então, ainda mais tem essa dificuldade aí do... Até hoje a gente sente, né, uma resistência quanto à evolução do trabalho, a evolução da parte financeira, né? De se valorizar. Existe uma resistência.
Mas naquela época, pô, difícil, meu Nossa irmão. senhora, se não difícil. fosse tu naquela época, tu, a gente... graças a Difícil, meu Deus. irmão. Mas enfim. E aí, pô, as coisas foram acontecendo, o Yuri precisou voltar, eu acabei indo trabalhar mais sozinho, curti fazer a parte do vídeo, trabalhar sozinho, e logo depois eu senti a necessidade dessa escala, né, pra poder alavancar o trabalho. Então eu comecei a construir a equipe, veio a Lab, depois veio a Ref, esta é a história, né. Mas eu quero saber do Yurizinho, né. Cara, Yuri, quando você voltou para Fortaleza, né? Você voltou para fazer alguns projetos, podcast, enfim, assessoria da parte audiovisual de alguns empresários. Mas assim, naquela época, em Fortaleza, o que é que tu sentiu de do mercado, sabe? Hoje eu vejo que o mercado audiovisual em Fortaleza ele tá bem forte. Mas naquela época que tu precisou mesmo voltar pra Fortaleza e focar no mercado, tu sentiu alguma resistência ou foi algo mais tranquilo? Foi algo tranquilo no sentido de, tipo... o mercado era um pouco escasso, né? Não tinha muita gente que fazia essa parte do audiovisual, ainda mais na parte que eu entrei, que foi parte do podcast, né? Operacionar um podcast, montar um podcast do zero. Então, a gente foi o primeiro podcast de Fortaleza, eu posso dizer isso, né? O Desformando. Se você botar aí, foi o primeiro podcast de Fortaleza, foi o primeiro cara que montou um podcast de Fortaleza, foi a gente do Desformando. Eu, o Dessord, Samuel, o Rafa. Inclusive, os meninos me conheciam, né? Pra eu fazer vídeo, ele perguntou. Eu tava aqui com o Gustavo, foi a oportunidade também que eu tive, que eles me chamaram. Yuri, tu sabe fazer um podcast? E posso falar a verdade, velho? Eu não sabia. Eu não sabia. Eu sou um cara que eu meto as caras, sabe? Se eu não sei fazer, eu vou lá, procuro, aprendo e vou fazer. Eu acho que foi até algo bom na minha vida, né? Que eu acho que é uma coisa que Sem dúvida. eu vou lá e faço e quebra a cara mesmo e aprendo. E é isso. Se você não meter a cara, você não faz. E ele me ligou, Yuri, sabe fazer? Eu falei, cara, sei. Eu já aqui no telefone, como fazer um podcast. E naquela época não tinha, né? Muitas coisas como tem hoje. Muita informação como tem hoje. Mas eu fui lá, a gente foi, com a ajuda do Rafa, do Samuel, do Dessol, a gente conseguiu fazer esse podcast e eu operacionalizei esse podcast. Então, na época eu lembro que foi um hype, todos eram um podcast de empreendedorismo, inclusive. Inclusive até o Breno foi convidado, né? E bombou muito para nosso nicho, pra nossa época, naqueles tempos foram muito bons. E me deu reconhecimento, sabe? Porque os moleques também sempre falavam no meu nome, a gente trocava network, ia muito empresário. E a partir de lá que eu comecei a ter contato, né? Ter esses networks. E por isso que eu falo que foi um pouco, não fácil, mas fluido, né? Foi fluido. Então eu conheci pessoas novas. Pô, o cara já chegava lá, o Yuri trabalha com vídeo. Não sei o que, faz foto, trabalha com podcast. Então foi aumentando, sabe? Então a partir daí eu conheci novos empresários e consegui fazer minha cartela de clientes e graças a Deus deu muito certo. E tamo aí. Foi Legal. assim, essa parte daquela época. Mas respondendo a tua pergunta sobre dificuldades, tinha muita dificuldade por conta de equipamento, de lidar com o cliente também. Eu acho que é uma dificuldade muito grande da galera que tá começando hoje também, né? Então eu aprendi muito também essa parte de conversar com o cliente, fechar negócio, mas foi o que eu falei, né? Meter a cara e aprender. É muito desse jeito. Eu lembro que quando eu fui aprender a editar, eu ficava assim do lado do Yuri, ele editando, aí ele apertava o B corta, né? O A seleciona, né? Não dá Vinci. Ah, tá bom. Isso 6 anos atrás, e ninguém mexendo no Da Vinci. 6 anos atrás. Tá, beleza. Aí teve um dia que eu falei, mano, tô indo pra Fortaleza. Mas tem um cliente tal dia. Eu fui lá e captei, fiz, enfim, editei e gostei muito. Meteu as caras também, como. Meti as caras. E é isso, sabe? Às vezes a pessoa, poxa, quer ter o melhor equipamento, quer ter o melhor computador, quer ter o melhor cliente, quer ter a melhor coisa, mas não começou, pá. Não começou, startou, né? Não startou, não quebrou a cara, não foi, enfim. Então, é muito importante ter isso. E eu lembro do Desformando, eu achava muito massa, assistia todos os episódios, que realmente, pô, em Fortaleza
Eles começaram quase junto com os meninos do Flow mesmo, Praticamente, foi na época que Tipo, tava começando o Flow, aí eles tava pegaram começando a estourar o Flow, né, na verdade, que foi a pandemia, a galera se estouro do voltou podcast, né? se voltou pra internet, então foi quando deu esse start e enfim, foi muito massa mesmo. E eu vi de perto que tu realmente meteu as caras e fez, e era o cara do podcast, era o cara que produzia tudo. Eu era Os meninos referência. chegavam lá pra gravar. Eles tinham lá a expertise, colocavam o dinheiro e tu era a parte operacional da parada, né? Exatamente. Yuri, tem uma coisa interessante que eu vejo, que em muitos dos teus trabalhos, né, de clientes, alguns clientes, na tua jornada toda, você entrou como sociedade, sabe? Em alguns, né? Tipo assim, como é isso hoje, a tua visão hoje sobre isso, né? do filmmaker entrar como sociedade dentro com o cliente, até que ponto isso é bom, até que ponto isso não vale a pena. Assunto polêmico. Assunto polêmico, assunto Não, polêmico. não, mas é massa porque, assim, ó, no audiovisual, cara, tem muitos formatos para ganhar dinheiro. Né? Exatamente. Tem muitas formas, tanto de produtos como de formatação de negócio mesmo, né? Até mesmo indicação, você cobrar um FII ali para uma pessoa que te indicou. Tem muitas formas. E esse modelo da sociedade com o cliente, eu particularmente nunca fiz. E eu quero saber como foi a tua experiência nisso, tá ligado? Prós e contras. Prós e contras. Vamos lá. Eu tive algumas sociedades pelos empresários, né? Então, o empresário, ele quer baixar o custo dele e tentar algo pro futuro, né? Ele pensa muito no futuro. Que eu acho que é uma coisa hoje que eu vejo que naquela época eu tinha minhas dúvidas, né? Ficava meio atrás, porque, você trabalhar e não receber, só receber daqui a nem sabe se vai receber, entendeu? Então é um investimento de tempo, se der certo, entendeu? Então naquela época eu era mais novo, né? Eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Mas eu acredito nas pessoas, né? Acredito na galera que tá comigo, nos meus amigos. E com a maioria das pessoas que eu trabalhei eram meus amigos pessoais. Eu resolvi acreditar. E, cara, deu muito certo. Deu muito certo. Foi difícil, trabalhamos muito pra poder se formando também. Lógico, tinha um valor ali mensal pra poder se manter. Mas a gente também trabalhava nessa parte de, a gente é uma família, a gente é uma sociedade, a gente estamos aqui, vamos crescer juntos. Porque eu acho que é isso, mano. Deu certo pra todo mundo. Deu certo pra todo mundo. Então, isso que me pegava, né? Vamos junto, que a gente vai junto, sem eu crescer. E eu acreditava muito nisso. Também tive outra sociedade com outro cara, né? Com outro sócio meu, da engenharia. E foi muito legal também, que a gente conseguiu... Foi um dos caras que eu mais cresci, assim... E eu acreditei também, a gente foi junto, foi pra cima. Eu acho que isso foi muito importante pra minha vida, muito importante pro meu profissional. E prós e contras, né? Contras. Ixi, vou falar qual é o primeiro. Não, cara, os prós tu colocou aí, que é realmente isso, né? Se der certo, se der certo, deu como deu pra mim. Consegui, a gente trabalhou bastante, velho. 3 anos aí na luta pra receber um cascalhinho depois. Mas acho que não é nem pensando no cascalhinho, mas na experiência, sabe? Eu aprendi muito, mano. Aprendi muito questão de equipamento, em questão, de experiência, cliente. Isso pra mim acho que não tem preço. Eu faria tudo de novo, sabe? Tipo assim, pra poder aprender, saber o que eu sei hoje. Então, esses são os prós. Os contras é que você tem que acreditar, porque tá hora você ali não vai ter o que você não tava esperando que você tá plantando, né? Mas é aquela coisa, você tá plantando, você tá ali na parte de trabalhar. E aí, às vezes, você se desmotiva, e você fica cansativo, mexe com um pouco psicológico, entendeu? Aí você acaba, será que eu tô fazendo isso certo, entendeu? Então, é um pouco difícil. Mas eu acho que tem mais prós do que contras, velho. Então, mas confiança também, acho que você tem que sentir no coração. Eu sou um cara que você sabe, né? Eu sou muito coração, eu gosto de sentir a energia das pessoas, então... você tem que ver. É um casamento, velho. É um casamento, é um relacionamento. Isso. Será que... Quem tem sócio tem patrão. Quem fala isso é meu sócio. Exatamente. Quem tem sócio tem patrão, não tem pra onde correr. E tamo aí, mano. Graças a Deus deu tudo certo. Teve, né... finalizações, inícios, meios e fins, mas... Ciclos, né? Ciclos. É como a vida. Legal. Cara, e teve um momento também na tua vida que eu quero muito abordar isso, que é
Europa, né? Surgiu o Yuri, vocês estão vendo aí, né? Europa. Veio pra Itapipoca, surgiu a oportunidade de Fortaleza, a oportunidade Europa. É, a Cara, vida... assim, eu me inspiro muito em ti, sabe? Num cara, tipo assim, em ser um cara, pô, destemido pra viver as coisas, meu irmão. E eu sei que na tua trajetória tu já engoliu muita coisa pra poder ter uma experiência nova, tá ligado? Uhum. Tu abriu mão de muita coisa também Demais. pra ter uma experiência nova. Cara, como surgiu essa oportunidade da Europa? É um sonho que já vem de muito tempo. E aí você foi, passou um ano lá e eu quero entender como é o mercado audiovisual na Europa, cara. Mercado do audiovisual na Europa. Vamos contextualizar, né? Primeiro, Contextualiza. Europa. Cara, até fico até com saudades. Que acho que foi a experiência mais irada da minha vida. Oportunidades, né, velho? É o que meu pai sempre fala, meu avô. Oportunidade às vezes só vem uma vez, velho. Você tem que agarrar, entendeu? Ela vai passando aqui, ó. E ela vai embora, velho. Ela vai embora. Então, vê a oportunidade, agarra e vai pra cima. Foi o que eu fiz, né? A oportunidade de ir pra Europa veio num momento meio conturbado da minha vida, mas, pô, sou aquele cara que eu meto as caras, que eu vou pra cima. E não importa, velho. O que eu lembro da minha vida é eu gerar experiências pra mim, pras pessoas ao meu redor, boas, obviamente. E eu pensei muito em mim, sabe? Em questão de, tipo assim, pô, já era um sonho. Eu já amo viajar, então, pô, viajar pra Europa. Conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, ainda mais com o meu trabalho, foi muito gratificante, sabe? Então não pensei duas vezes, velho. Eu só tive a oportunidade e fui. E foi isso, velho. Cheguei lá com a cara e com a coragem, com merrequinha no bolso e minha câmera e fui pra cima. Conheci novas pessoas, conheci pessoas maravilhosas, na verdade. Lógico, tinha uma galera já, uns amigos que eu consegui ter essa conectividade, que me ajudaram muito, muito, muito. Posso até citar aqui eles, que eu sou eternamente grato, que é a Maria. Um beijo, meu amor. Muito obrigado. A Maria e a Mariana são duas amigas minhas que me acolheram lá. Se não fossem elas, eu, pô, acho que não teria dado certo como deu. E foi isso, velho. Cheguei lá com a cara e com a coragem, visando só em viajar, em ter um pouco de experiência ali no começo, depois procurar um trabalho, né? Porque quando eu tive essa oportunidade, eu queria mais conhecer, né? Conhecer e viajar, trocar. É uma época que minha produtora tava dando muito certo aqui no Brasil e tava em ascensão. E eu pensei, pô, essa experiência vai ser muito boa pra mim e pra minha produtora, porque eu vou aprender algo lá fora, vou estudar. Eu visei muito isso também, de ter essas experiências, né, de novos setups, novos equipamentos, novas visões, luz e tal, ver esse mercado da Europa. Então, pra mim foi muito, vou pra aprender e vim pro Brasil e aplicar aqui. E é uma época que minha produtora tava dando muito certo e eu parti. Deixei uns amigos aqui tomando de conta e fui. Consegui tocando lá, aqui no Brasil, né? E trabalhando na Europa. Gerenciava de lá. Gerenciava de lá, exatamente. E, cara, primeira coisa lá já foi fluindo, porque lá como tem muito brasileiro, só explicando a minha trajetória, né? Eu passei um ano na Europa, 6 meses em Portugal e 6 meses na Espanha. Então eu fiquei sempre lá e cá. Mas a maior parte do meu tempo eu passei em Portugal, foi onde eu criei meus vínculos, né? E onde eu consegui trabalhar. Porque lá tinha muito brasileiro, eu consegui me conectar com brasileiro. E aí um brasileiro sempre conhece um gringo, tem uma empresa, e eu fui me conectando. É network, eu já vi da network, todo mundo sabe disso. Então, eu cheguei lá, já tinha esse pensamento nessa época de ser intencional, né, com as pessoas. Pô, posso te ajudar nisso? Vamos se ajudar e tal, o que eu posso fazer? E o primeiro trabalho que eu tive lá, prospecção. Papo. Trocando ideia. Foi o Bruno, velho. O Bruno era ele tinha um restaurante lá. E o Jambu na época, né? E ele tava precisando de fazer umas fotos, atualizar o cardápio e tal. E eu falei, pô, Bruno, deixa eu te ajudar aí, pô. A gente troca, vamos se ajudando. Uma semana
comendo aqui, trocando ideia. E ele super chegou junto, sabe? Então, não, Iro, vem comer aqui, relaxa, fica tranquilo, te dou uma grana aqui. E comecei a grana aqui em euro, né? Estamos aqui uns 200, 300 euros. Aí eu converti, né? Aí dava um trabalho aqui, eu falei, caralho, velho, preciso entrar aqui rapidamente nesse mercado, velho. Então, tipo assim, o legal de lá é que 2, 3 trabalhos meus lá, velho, dava o meu mês bem, aqui, ficava bem demais, velho. Então, tipo assim, eu fazia 2 trabalhos lá e tô safe. Só que, tipo assim, eu pensava assim, mas, tipo assim, pô, é bom que dá pra aproveitar um pouco. Então, eu não preciso trabalhar muito, né? Então, faço aqui 2, 3 trabalhos. Porque, assim, a tua ideia não foi pra Europa, pra enricar. Exatamente, foi pra ter experiência e estudar. Então, eu focava muito nisso. Eu tirava um tempo pra fazer o meu sustento lá, né? Pra eu poder me bancar lá, mas também pra eu poder ter conhecimento. Estudar e tal, enfim. Foi a época também que eu tava aprendendo colorir. Conheci várias pessoas também que coloristas. Enfim, tinha uma grande amiga lá também que se formou em coloração. E a gente ficou muito próximos. E, pô, dali, velho, eu conheci o mundo da colorista. E eu me apaixonei. E hoje, graças a Deus, é um foco grande na minha vida. Hoje eu trabalho com isso. E, enfim, voltando onde que eu tava. Sim, Europa. E foi isso, pé. Focando no mercado, né? O mercado depende muito. Eu acho que eu senti que é muito diferente de Portugal ali pra Espanha. É um pouco diferente. É bastante difícil no sentido de, tipo, de empreender. Além porque a gente é de outro país, né? Então você tem questão de nota, questão de contrato. Era mais complicado nessa parte. Mas de fazer trabalho... Tinha que ser mais informal. Tinha que ser uma parada mais informal e mais com a sua galera, no sentido de fazer com brasileiro. Então eu fiz muito trabalho para brasileiros, né? Fiz poucos trabalhos ali pra realmente da galera de Portugal ou da Espanha. E foi isso, pô. Ir pra cima. Também tive um cliente muito bom, velho, que eu até quero agradecer ele também, que é o Vito, a barbearia, a maior barbearia brasileira de Portugal. É o Vito Desk, o cara é sinistro. Passei um tempo lá trabalhando com eles também, fazendo os vídeos lá dele. Como eu já tinha um portfólio aqui do Breno, ó. O Breno já chegando e vendo, sempre tá na minha vida. E já tinha um portfólio, já cheguei lá mostrando esse portfólio aqui do Brasil. Incrível. E aí o Vitor, mano, vem pra cá, vamos trabalhar junto. E acreditei também lá. E foi pra cima. E foi onde eu consegui me estabelecer nessa parte lá do meu trabalho, né? Mas uma coisa que a gente até conversou, né, sobre esse mercado lá, é que lá é um 8 ou um 80, né? Porque lá, véio, o audiovisual, ele é muito grande, né? O cinema vem de lá, né? O cinema high ticket é, tipo, muito, muito foda lá. Então a galera estuda pra trabalhar realmente no cinema, né? E não é igual a gente que pega a câmera e vai fazer. Lá não existe uma guerrilha, sabe? Não tem um cara guerrilheiro lá. É muito difícil, então... Essa foi um pouco da minha dificuldade, né, de me conectar com essa galera da guerrilha. Eu me conectava muito com a galera do cinema. Então eram sets com mais de 50 pessoas, mais de 100 pessoas no set. Então aquilo pra mim era tipo, nossa senhora, velho, eu quero isso pra minha vida. Eu me apaixonei. Não quero saber mais de guerrilha, fazer videozinho, enfim. E ilusão, né? E só que pra ter isso, velho, lá eles focam muito em portfólio, sabe? Questão de educacional e tal. Eles olham muito pra essa parte. Você trabalha onde? Você se formou aonde? Legal. Então, também foi... Entendo. Pra mim foi difícil. Porque eu não me era formado em nada. Tudo que eu aprendi foi no YouTube, velho. Na marra. Então... Formado YouTube Academy University. Lá não basta você ser bom, né? Você tinha que mostrar que você Você sabe precisa ter currículo. Você precisa ter currículo, exatamente. Currículo, formação... Exatamente. Doideira. Mas eu tive amigos que me ajudaram, me colocaram em cantos, pelo menos pra eu aprender, né? Porque era meu foco. Então, aprendi demais experiência. Não troco... Se eu puder recomendar pra você, tiver a oportunidade de ir pra Europa ou pra qualquer outro canto assim... Vá. Legal. Mas demais. É muito bom fazer parte de todas essas fases aí da tua vida. E agora eu queria trocar ideia sobre direção criativa, que é onde tu tem mais atuado dentro da tua marca de roupa, principalmente, que é a Elite Company, para contextualizar, né? O Yuri tem uma marca de roupa
já há algum tempo com o Peu, a Elite Company, e é uma marca que eu sou muito fã. Realmente a gente olha pra marca, a gente vê, poxa, essa estampa é da Elite, essa roupa é da Elite, esse adesivo é da Elite. Realmente tem algo muito com um propósito muito claro, né? Eu vejo dessa forma. E como é pra ti essa parte de sair um pouco do audiovisual, só de gravar e editar, e ir pra uma parte mais criativa, de pensar uma marca pro mundo? Uhum. Pô, legal, Gustavo, falar sobre isso, que é a minha nova transição de vida, né? Acho que todo mundo tem uma época de transições de vida, Ciclos, de né? profissional. E só pra contextualizar, né, eu tenho uma marca de roupa, a Elite Company. Inclusive, ó, já segue lá, LIT Company. Você vai ver lá, muito bacana. E, cara, como eu vejo pelo começo da minha trajetória, né? Em sentido de, tipo, por que eu gravava? Por que eu batia foto? Porque eu queria registrar um momento, sabe? Porque eu queria externalizar algo que eu pensava, que vinha na minha cabeça. Eu queria, sabe, de alguma forma mostrar o que eu tô pensando pros outros. Contar uma história. E nada disso. Isso é nada menos do que parte de criação. Então, como tu falou, né? Realmente a parte de criação tá na minha veia. Sempre, sempre. Então, sempre que eu ia fazer um vídeo, sempre que eu ia fazer as fotos, sempre que eu ia fazer a parte de estratégia, eu pensava na parte de criação primeiro. Então, me vi, pô, velho, é isso que eu gosto, sabe? Tipo, é isso que eu amo. É criar, é sentar, é brainstorming, é procurar referência, é ver o que eu gosto, aplicar, mexer, transformar. Então, sempre na minha vida eu fiz isso, né? Uhum. E o audiovisual foi uma ferramenta. Foi a ferramenta mais perto ali que eu tive de realizar isso. Então, enfim, esse podcast também é um pouco sobre empreendedorismo, né? Então você começou comigo sobre isso. Então eu sempre empreendi. E a Elite foi a minha forma também de eu conseguir colocar a parte de criação, externalizar isso pra marca de roupa, né? Pra tudo em que envolve. Porque a gente é uma comunidade, na verdade, não é só uma marca de roupa. A gente tá ali pra se conectar com as pessoas. Chamar criadores e tá todo mundo junto. E, cara, foi isso. Eu decidi ter esse ramo pra minha vida, né? A parte de direção criativa, pensar mais nisso, trabalhar com mais... Obviamente, não deixando o audiovisual de lado. O audiovisual pra mim é uma ferramenta hoje, é o que dá o meu sustento. E vou fazer alguns trabalhos, obviamente, mais focado na parte também de cinema, na parte de criação. E também na Elite, pô. É uma coisa que eu tô amando fazer. Graças a Deus, estamos 5 anos aí também nessa correria. Tá dando frutos agora. Sempre dor de cabeça, gastação de dinheiro. Mas é isso, pô. É plantar. Só funciona assim. 5 anos plantando assim. E agora que a gente tá colhendo ali, vendo, na real, vendo florescer, né? Nem colhendo ainda. Que eu posso dizer que não tá colhendo porque a gente sempre vai estar investindo. Então, é onde eu realmente tô amando, né? Fazer, criar... sentar a bunda na cadeira e pensar e ver o que pode dar certo e me conectar com a pessoa, sabe? Então, pra mim isso tá sendo minha paixão do momento. Então, lógico, o vídeo sempre vai estar presente, porque eu faço a parte de direção também fotográfica, a parte de direção de vídeo, direção de estampa e também pra cima. Irado. E aí, tu falando isso aí, mas eu percebi que existe uma nova paixão, né? Porque assim, a gente conversa isso muito uma vez a gente saiu, eu, tu, o Cauê, tava sim, a Maria também. Eu com nojo de... a verdade, galera, é que eu tô com nojo de câmera. O Cauê só falava isso na mesa. Eu tô com nojo de câmera. Por quê, galera? Mas vamos lá, vamos tentar trazer isso pra uma realidade. Claro que a gente é muito grato pela câmera. A gente vive isso e a gente vai continuar vivendo da câmera. Só que a parte repetitiva daquela criação, que ela não se torna mais criativa, ela se torna burocrática e, enfim, isso acaba cansando. Você todo dia fazer a mesma coisa ali, tá sempre, você acaba querendo ou não se frustrando um pouco, Exatamente. Então, por isso que quando aparece algo novo, né? Por exemplo, a Elite Company, isso é uma válvula de escape para você, até para você se motivar em fazer vídeo,
né? Porque realmente, cara, todo mundo do audiovisual vai chegar um momento, pô, que você vai, pô, fazendo vídeo, chega uma hora que você cansa. E você quer fazer E é alguma coisa normal, tá, diferente. gente? É normal. Normal. E aí você cansa, descansa e faz de novo. É simples assim. Da mesma forma cara, eu juro pra vocês, hoje eu tô na parte da gestão da produtora, muito porque eu amo gerir, eu amo liderar, eu amo a parte de empreender. O empreendedorismo veio antes da parte criativa pra mim, né? Eu nunca fui o cara tão criativo como o Yuri é. Eu fui o cara de colocar projetos pro mundo, mas não na parte de criar esses projetos e desenhar eles. Mas assim, eu juro pra vocês, chegou uma época que eu sentava em frente ao computador pra editar, cara, eu tinha uma crise de pânico, mano. Eu enrolava o máximo possível pra começar a editar um vídeo. Eu assistia um vídeo, escutava uma música, aí eu parava, eu comia alguma coisa, eu juro, porque era algo muito difícil pra mim, sabe? E é isso que eu converso com os meninos que editam hoje na produtora. Cara, você não pode deixar isso aqui atrapalhar até a tua paixão por isso, né? De fazer. Não, vou pegar trampo, porque eu vou pegar trampo, porque eu vou ter mais dinheiro, ter mais dinheiro. Chegou a hora que você vai ter nojo daquilo e aquilo vai ser uma dor pra você. Então, por exemplo, eu hoje também estou me movimentando de diversas formas dentro da Crew, né? Pra não ser só aquela caixa de produtor audiovisual, de vai, fala com o cliente, fecha com o cliente, quebra a cabeça, passa pra equipe, tá aqui um vídeo pronto. Não. A Crew é exatamente essa minha válvula de escape, como a Lite é pra ti, né? De eu colocar um podcast, fazer um podcast, dar uma aula pra galera que tá iniciando no audiovisual, fazer comunidade, fazer encontro. Isso tem me motivado muito mais do que necessariamente vídeo. E claro, isso remotiva a gente, né? Não sei nem se existe essa palavra. Nos traz uma motivação, eu digo remotiva porque a motivação vem e vai, né? Uhum. Pra gente seguir, né? Eu acho que a Lite tem sido isso pra ti, né? Com toda certeza absoluta, velho. Hoje eu durmo e acordo pensando na Lite, no que eu posso criar, Isso é no muito que eu posso bom, fazer. né, cara? Parece que eu revivi de novo, sabe? Então, lógico, tem uns trabalhos também que eu faço que focados só em mim, né? No sentido de, tipo, o Yuri fazer o vídeo como o kitesurf, que é uma nova paixão também que eu tive dentro do audiovisual. Que a gente tá implementando agora, o Gustavo também tá nessa e tá amando, né? É algo novo, né? Também dentro do audiovisual. Que até às vezes a gente pensa que a gente já fez de tudo, mas, velho, a gente nunca. Cara, o nunca audiovisual vai fazer muito extenso. É muito extenso, velho. É muito extenso. Olha que eu já fiz de tudo. Mas ainda tem mais coisa. Não posso contar, mas eu já fiz de tudo. Mas, pô, o kite pra mim hoje também me deu esse, pô, legal. Com a Roots, né? Exatamente, ó. Tem outra aí. Abriu a nova empresa. Negócio. Abri a nova empresa aí, galera. Roots Kite Trip, viu? Se você quiser, ó, passar uma semana com a gente, aprender kitesurf. Tamo lá. Léo, Iago, Yurizinho. Agradecer meus sócios, viu? Ó, Léo e o Iaguinho, ó. Tu é doido. Gustavinho fez aula lá, né? Contei como é que foi, As primeiras aulas foi com o Iago, cara. Sensacional. Cara, é fera, não, né, mano? Eu falo isso no particular. Ele é um amor de pessoa. Eu falo isso no particular, eu falo isso pra todo mundo, pô. O Iago realmente, ele tá brincando contigo ali, quando ele bota o capacete em você aqui, ó, ele vira o professor. Fora você velejar, pô. É porque o Gustavo ainda não fez todas as aulas, ele foi só ter um experimento lá, né? Eu tô tentando startar. Mas, pô, o kite é maravilhoso, velho. Tipo assim, eu amo andar de skate, né? Tanto que a Lite, a gente foca muito na parte do streetwear, né? Puxa muito o skate ali. Eu pensei que eu nunca ia amar outro esporte, velho. E eu conheci o kite, tá ligado? Então, tipo assim, é uma paixão que eu vejo assim, cara, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. É uma paixão demais porque você tá ali velejando, você tá no mar, você tá na mó vibe. É sensacional. E eu tô querendo mostrar isso pros meus amigos. E vocês percebem que, tipo assim, eu tô falando muito pra câmera porque eu quero falar com vocês mesmo. Viu, Kauna? Quero falar com eles. O Kainan, ei, mano, tu tá olhando muito pra câmera, eu quero falar com eles. Eu também tô olhando aqui porque eu fico... Cara, uma coisa que eu tô percebendo aqui no nosso papo é que a gente vai conversando, a gente olha o audiovisual, me levou pra isso, eu fiz isso. Não tá doido, eu tenho o só audiovisual, gratidão, cara, vai nos colocando em cada situação. Pô, eu vivi cada coisa com as experiências do kite através do audiovisual
Cara, a gente tá com projeção internacional esse ano, mano. Isso pra gente é inimaginável. Um produtor do interior do Ceará, com possibilidade de ir pra fora do Brasil. Referência, tá, Tá galera? maluca? Referência. Então, assim, o audiovisual realmente, como eu ia conseguir essas conexões de pessoas do mundo inteiro? No nosso celular, a gente tem contato de todo mundo do mundo, de trocar uma ideia, de falar. Hoje, se eu quiser ir pra Itália, eu mando uma mensagem pra uma amiga, vou pra Itália e tem onde ficar, enfim. Então, as conexões que o audiovisual traz pra gente, e o Kite é uma ligação disso, realmente é incrível. Viver do audiovisual é muito massa. Então, a gente fala sobre, ter um nojo da câmera, Mas fala brincando. mas não é bem isso, sabe? É nojo dessa repetição, né? Não que fala é mais cansativo. nojo não. É cansativo. Mas a gente é muito grato pelo Muito audiovisual. grato, muito grato. Muito grato. E bora partir pro final do nosso papo aqui, uma parte muito importante que eu acho que tu pode até trazer mais sobre esse novo momento do Yuri, que foca mais em direção de fotografia, foca mais em como diretor criativo. Como tá famoso, é head de marketing, né? Head de Head de marketing. Eu sou head de marketing da Roots Kite Trip, né? E da Elite Company. Cara, next level. Essa parte final do nosso papo é para falar do próximo nível. Yuri, qual é o teu próximo nível na tua vida pessoal, profissional? O que é que tu almeja daqui a 5 anos, 10 anos, não sei. Cara, além do que a gente falou aqui, né? A parte da Elite Company e da Roots, que são duas novas empresas aí. Novas não, né? Posso dizer que a Roots é nova, é bebezinha. A Elite a gente já tá quase 5 anos aí, mas tá dando frutos agora. Enfim, são coisas que eu quero jogar mais tempo na minha vida, né? Investir mais. É uma coisa que abre meu coração, me deixa mais motivado. Então, são coisas que eu vou focar mais. E pro audiovisual, velho, eu acho que eu quero passar o meu conhecimento, sabe? Irado. Tipo, tu sabe, né? Eu sempre gosto quando vem alguém, eu quero ajudar, eu tô ali quero que o cara cresça junto com a gente, porque, eu sei o quanto foi difícil pra mim. Quanto foi difícil pra mim o acesso no começo, não tinha ninguém, não conhecia ninguém. Tudo que eu conhecia era pela internet. Tipo, não tinha alguém, o cara que eu me inspirasse ali. Lógico, tinha o John, os meninos assim mais próximos, mas eles também estavam que nem eu, sabe? Tipo, fazer por hobby. Então eu comecei a fazer mais parte de profissionalismo primeiro que eles. E, eu sei o quanto foi difícil. E hoje eu vejo o quanto de gente no mercado tem. Muita gente aí querendo fazer, tendo a paixão mesmo. Só que não tem um acesso, sabe? Então, pessoas perto, com os próprios meninos aqui da Ref, eu quero estar junto, quero passar esse meu conhecimento e agregar, acho que é isso. Eu quero de alguma forma, inclusive o Gustavo me convidou aí pra dar uns workshops. Exatamente. E eu tô aí, Dentro da Creo a gente vai realmente introduzir algo... Sei se eu podia falar. Pode. Muito dos conhecimentos que o Yuri tem na carreira dele pra isso, tanto workshop presencial como também online. A gente vai fazer alguns produtos online. Tu nem sabe, mas a gente vai fazer. Tamo aí. Porque realmente é um conhecimento muito específico que a galera precisa, tá ligado? Entender sobre o equipamento, entender. A gente fez um trampo agora no final do ano lá em Jeri, né? O Jeri Unifier Cup, que é um evento internacional. A gente faz no evento gringo mesmo. Deitamos. E aí o Yuri chegou, realmente foi a virada de chave, assim, da qualidade, assim, sabe? Então eu vi assim, poxa, Yuri, tu tem muito pra entregar pra outras pessoas. Aí eu gosto muito disso, né? De, tipo assim, tá na equipe e, tipo assim, gerir essa parte operacional, né? Tipo assim, vamos por aqui e tal. Só pra vocês entenderem, o Bruno editava no Premiere e no meio do trampo, ele migrou pro DaVinci e o Yuri ensinando ele. E ele no meio da semana, trampo. viu? Na semana do trampo. Na semana do trampo ele migrou e até hoje edita no DaVinci. Então, assim, e muito o Yuri mas a paciência que tu tinha pra fazer, pra mostrar e tal. Eu gosto disso, sabe? Eu gosto de, tipo, tá ali e, passar e ver o cara evoluindo ali e falar assim, caralho, mano, o cara conseguiu fazer. Porque não é difícil, gente. É você sentar ali e praticar. Fazer. Executar. Cara, enfim, é massa isso. Demais. Muito obrigado Gostou? por ter vindo. Cara, a gente tinha tanta coisa pra falar ainda, mas realmente a gente tem um tempo. E eu te agradeço muito, eu me inspiro muito em você, de verdade. Muito obrigado. A gente é recíproco, irmão, é recíproco. A gente é irmão mesmo, assim, de muito tempo.
né? A minha família ama ele, a família dele me ama, a gente realmente tem um entrosamento muito massa. E Faltou a gente falar do nosso pessoal, porque aqui a gente tá É. focado mais no empreendedorismo, mas depois a gente pode, se quiser parte 2, não, a gente fala mais. Parte dois a gente pode falar mais sobre a parte pessoal, mas realmente eu me inspiro muito em você, né? Falo Em mesmo. tudo que tu construiu, tudo que... Poxa, o Yuri é um dos caras que tem a vibe melhor do mundo. Onde tu chega num local, a galera sente essa vibe, sente essa... A pessoa ama ser teu amigo, tá ligado? Massa, massa. A gente tava em São Paulo. Aí eu, não, tem um amigo meu ali, vamos. Um amigo de hoje, não, mas foi um amigo meu, tá aí, não sei o quê. A gente saiu com o cara, como é o nome dele? Tu É lembra? o Fê, Fernando. O Fê. Saiu lá com o cara, enfim, pô, em todo canto esse cara tem amigo, meu irmão. Então isso, Graças a Deus. cara, e uma coisa que eu aprendo com ele, cara, saia dos locais e deixem amigos, né? Façam relações. Meu pai sempre fala, mano, que amigo é melhor que dinheiro, viu? Melhor que Se dinheiro. não fosse meus amigos, se não fosse, cara, se não fosse a galera, a conexão que eu tive com a galera, pô, não seria o Yuri, eu não seria nada que eu só sabe. Então, foque nessas amizades, conexões e. É isso, cara. Muito obrigado, me inspiro em você. Mais uma vez, obrigado, viu? Tamo Obrigado. junto demais. Galera, se você curtiu esse episódio, comenta no Spotify, comenta no YouTube, envia pra o teu amigo, envia pra quem você acha que vai curtir esse papo. E é isso. Mais um Pod Crew tá entregue. Obrigado e até o próximo. Valeu.